Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Estamos de volta para as atualizações do Vasco. Vamos falar do assunto mais importante dos últimos anos. Finalmente demos mais um passo, estamos a caminho e estamos muito próximos de uma finalização em relação à venda da SAF do Vasco. Abemos papa, será que finalmente a gente vai conseguir virar essa página e nos transformarmos de vez num gigante financeiro? Esquecer a frustração que foi a 777 nas nossas vidas e trilhar um caminho das vitórias diante de um cenário sólido e honrado, que é o que de fato a gente merece. Vamos falar disso, temos excelentes notícias. Eu vou contar essa história para vocês na linguagem nossa, na linguagem cotidiana, na linguagem de boleiro, na linguagem de resenha. Dessa vez você vai entender tudo o que está acontecendo e o caminho, o rumo que as coisas estão tomando. Fica aí, logo depois da vinheta a gente prossegue, valeu? Estamos de volta, galera. Vamos para o assunto, vamos direto no ponto. Vasco, Marcos Lamáquia e EICAP se reunirão nos próximos dias para tratar diretamente sobre a SAF Cruz-Maltina. Está prevista nas próximas horas uma reunião entre o Vasco da Gama, o Lamáquia e a EICAP para tratar da venda da SAF. Após o último encontro, quando os documentos considerados relevantes foram apresentados à EICAP, a expectativa de resultado passou a ser extremamente positiva. Segundo a nossa fonte, é podcast Cruz-Maltino. Por causa dessa postagem do podcast Cruz-Maltino, que eu confio, que eu acho relevante, eu fui fazer um estudo, um levantamento para posicionar vocês da real situação. E as notícias são boas, tá? Segundo nossa fonte, há possibilidade de ser uma reunião definitiva, isso é verdade, com o objetivo de encaminhar o fechamento do negócio. A intenção é que até o fim de março, ouçam isso, até o fim de março, a situação esteja resolvida. O clima é de grande expectativa nos bastidores. Pois bem, eu fui fazer um estudo e a gente tem agora para vocês o seguinte cenário. A atual situação da SAF do Vasco em fevereiro de 2026 é de transição e intensa negociação para troca de controle majoritário. Após o afastamento judicial da 777 Partners, foi naquele momento em que o Pedrinho precisou entrar na justiça contra a 77, porque descobriu que os caras estavam quebrando. A gente vai falar nessa linguagem e vai ficar ok pra gente. Vai ser legal o resultado. O clube associativo retomou o comando e agora busca formalizar a venda para o empresário Marcos Lamáquia, tá? O Vasco tem negociado com Lamáquia já em estágio 5, super avançado, já na fase final. E o que o clube associativo tem são 30% mais a parte que, teoricamente, a 777 já teria aportado. Entendeu? Mas a gente vai chegar nessa parte. Calma aí. A estrutura acionária atual é a seguinte. A divisão das ações da Vasco SAF está fragmentada devido ao litígio com os antigos investidores. São 3 partes, você vai entender bem. 30%
é do clube associativo. Esses 30%, galera, eles não foram negociados. Isso lá é aquela parte que o Pedrinho ganhou a eleição para limpar a piscina, lembra? É o associativo. O Vasco só negociou com a 777 70% das ações, tá? Então 30% são do clube associativo, que está sob a gestão de Pedrinho, detém o controle político e administrativo por força liminar judicial. Então, quem tinha os 30% também pegou a outra parte que a gente vai falar agora aqui, ó. 31% é da EICAP, que é credora da 777, que faliu e estava devendo dinheiro, tomou dinheiro emprestado da EICAP, então a EICAP foi lá e assumiu o controle daquilo que a 777 ainda tinha de valor. Então hoje o controle desses 31% que na teoria a 777 pagou para o Vasco estariam em poder da EICAP, tá? Então 31% da EICAP, que é a sucessora da 777, seguradora norte-americana, assumiu os ativos da empresa e detém essa fatia, mas ela está afastada da gestão por determinação judicial, tá? 39%, que é o que está bailando, está em arbitragem, está em litígio. Essa parcela, que seria integralizada pela 777 em aportes futuros, não ocorreram, tá? E o centro da disputa jurídica entre o Vasco e a EICAP é sobre esses 39%. É aí que o Pedrinho entra na justiça, porque descobriu que eles estavam quebrados e não iam fazer o aporte, já estavam falindo a empresa, aí ele antecipou o processo e muita gente aí achou que ele estava dando golpe, que ele estava sendo desonesto, porque a 777 ia pagar, mas no final ele estava certo, porque eles não pagaram, eles estavam mesmo quebrados e o Vasco ia tomar uma volta. O patrimônio do Vasco, o Vasco ia entrar no passivo, na massa falida, e a gente ia perder tudo, entendeu? Então, graças a Deus, eles tiveram essa visão e conseguiram dar um passo à frente. E agora, como é que está isso? Vamos falar das negociações que agora já estão diretamente com o Marcos Lamáquia. O empresário Marcos Faria Lamáquia, filho de José Luiz Lamáquia, dono da Crefisa, filho do dono da Crefisa e não tem relação com a Crefisa, é o principal interessado em adquirir o controle da SAF, tá? O modelo de compra proposto é entre 70% e 90% das ações. O que o Vasco tem para negociar? 70%, que são os 70%, que parte está com a EICAP e parte está com o Vasco, porque a EICAP não pagou. Então o que está sendo negociado é esse 70%. Só que o Lamáquia, aí é um quarto contraponto, a gente vai falar nisso também. A proposta, ela pode chegar a 90%, ou seja, ele está querendo comprar mais 20% do associativo. Mas isso é uma outra negociação que está em pauta, mas eles não podem divulgar por causa lá do sigilo do acordo comercial. Eles não podem, a due diligence, né? Eles não podem divulgar os detalhes da negociação atual. Então isso não se fala. Mas a gente já sabe, por fontes seguras, que eles estão pleiteando mais 20%, além dos 70% que estão sendo negociados, tá? Para que isso aconteça, ele precisa de um acordo em duas frentes. Ele precisa de um acordo com o Vasco pelos 30% do associativo e os 39% que estão em disputa. E com a EICAP pelos 31% que ela detém. Os 31% que, na teoria,
a 777 já pagou e a ACAP tomou para ela. Só que até esses 31% também são controversos. Tudo aqui tem problema para ser negociado. Tudo aqui é e não é disse-me disse, por isso que é difícil de entender, tá? Mas a gente vai esmiuçando e no final você vai entender. Tenha paciência, continua aqui no vídeo, fica com a gente, que a gente vai se entender até o final. O status da situação é a seguinte: as conversas entre o Vasco, o La Máquia e a ACAP estão em estágio avançado e eles já estão discutindo as minutas contratuais. Já está tudo em análise e o NDA totalmente assinado e 80% dessas questões estão definidas, tá? Existe um impasse. O impasse, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas o impasse é essa situação que a CBF criou do regulamento de sustentabilidade financeira, que criou aí essa nova regra e que proíbe que parentes de dirigentes de um clube controlem outro clube na mesma competição. Por causa do La Máquia ser enteado da Leila Pereira, eles estão tentando fazer essa assimilação, mas a gente sabe de onde está vindo isso. O Vasco alega ter segurança jurídica e que essa situação não se aplica e que o capital do Marcos La Máquia é totalmente independente da Crefisa e isso já foi discutido na CBF, esse não vai ser o problema, tá? A ACAP, ela não tem interesse nenhum em gerir o futebol. Então, o único interesse dela é recuperar o dinheiro dos 31% que ela acha que tem direito, tá? Houve uma recusa de proposta, o Vasco ofereceu 150 milhões para tentar reaver os 31%. Mas como? Se o aporte de 31% ele equivale a 310 milhões. É porque o Vasco já provou e é aqui que eles estão conversando. É isso que o La Máquia está indo fazer lá na ACAP, nessa reunião que vão ter nos próximos dias. E é por isso que eu estou aqui falando sobre isso, tá? O que eles estão negociando hoje? Eles estão negociando esses valores. 150 milhões é o que o Vasco ofereceu, eles negaram. 310 milhões é o total. Só que eles têm provas contundentes de que a 777 fez retiradas absurdas e que esses 31% eles são, na verdade, ilusórios, porque ela aportou 31%, mas ela tirou uma boa parte desse dinheiro de volta. Então, a estratégia da pressão que os advogados do La Máquia, juntamente com os advogados do Vasco, estão gerindo, investindo em cima da ACAP, é que o Vasco e o grupo lá do La Máquia, eles já possuem um dossiê comprovando a má gestão da 777 com o intuito de enfraquecer esse posicionamento da ACAP. Então, eles têm essa questão de barganhar e reduzir esse valor. É só isso que está sendo discutido no momento. Então, para deixar claro que a matéria do podcast Cruz Maltino está ok, está correta, é a prova de que o Marcos La Máquia, juntamente com os advogados do Vasco, estão indo lá para discutir os valores desse 31%. Tá? A gente já sabe que os 39%, que é o que não foi pago, eles já estão negociando. E o Vasco só precisa que a justiça autorize o clube mediante um acordo com a ACAP para que os 39% sejam incluídos nesses valores. Porque o que a gente tem? A gente tem 30% do associativo, 31% que foi pago, mais 39% que está bailando que não foi pago.
Então isso forma os 100% dos valores, né? O Vasco pode vender os 39% desde que a justiça autorize e que a ECAP diga assim, ó, ok, eu abro mão mesmo porque eu não paguei isso, mas eles têm que dar o aval, ok? A justiça pode determinar isso independente da ECAP? Pode, mas vai levar mais tempo e ninguém quer isso, nem a ECAP. O que a ECAP tem hoje? 31% furado, que não é verdadeiro. E é isso que o Marcos Lamacchia está indo fazer lá. Mediante um acordo finalizado com a ECAP, tipo assim, consegui aqui fazer um acordo com a ECAP, vou dar 250 milhões para eles. Toma, 250 milhões. Você fecha? Fecha, ok. O Marcos Lamacchia passa a ter o direito, passa a ser dono dos 31%. Aí o Vasco vai na justiça e fala, olha, já tem um comprador, já negociei diretamente com o outro credor, eles estão saindo do processo, então não tem mais impeditivo nenhum. Você vende, aceita vender os 39% que está aí sobrando, que eu sou o controller, mas eu também não tenho direito a esse valor. Ele está bailando. Alguém vai ter que assumir essa conta. Você, Justiça Brasileira, autoriza que o cara que comprou os 31% compre mais esses 39% e forme aí os 70%? Se a Justiça falar, ok, tudo bem, está sacramentado o negócio. E aí a única coisa que vai ficar faltando é eles definirem. Aí já é o Lamacchia, diretamente com o Clube Associativo do Vasco, o tal dos 20%, que é o que vai ficar faltando, porque até onde a gente sabe, ele não quer comprar 70%, ele quer comprar 90%. E ele também quer a concessão do estádio. Ele quer colocar os name rights, tem um monte de coisa envolvida nisso. É muito dinheiro, é muita grana. A gente tem que agradecer, porque a gente chegou aí nos 70%, 80% da finalização. Acredito que a gente já vai entrar em março com uma resposta. Se esse cara vier agora, semana que vem, dos Estados Unidos, com um ok da ECAP, com um boleto de pagamento ali, aqui, ó, comprei, paguei, aí, irmão, a gente já pode comemorar, porque o cara é muito emilhonzado, é muita grana, é bem intencionado, é aquele perfil que a gente está procurando, é aquele perfil que o Pedrinho sempre falou, que o Pedrinho sempre sonhou, e a gente tem que enaltecer a nossa diretoria, dar graças a Deus e seguir em frente. Ficou claro? Deu para entender? Ficou tudo esclarecido? Consegui passar o recado? Se eu conseguir passar o recado, galera, se você ficou até agora aqui, dá o joinha, dá essa moral aqui pra gente, faz a tua inscrição no canal, faz um comentário, me ajuda a te ajudar, me ajuda a estudar cada vez mais, a ficar cada vez mais animado para fazer esse trabalho aqui, que a gente faz de graça, a gente faz por amor, a gente faz porque ama o Vasco assim como você. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas. Fui!